O AS ou aspirina é uma das drogas mais utilizadas na cardiologia e com grande poder em evitar e também melhorar a sobrevida dos pacientes que já infartaram ou tiveram derrame. Eu recebo uma pergunta muito frequente no consultório que é: doutor, eu posso utilizar o AS não todo dia, dia sim, dia não, ou a cada 2, 3 dias para prevenir infarto ou derrame? Não, não pode. E eu vou explicar nesse vídeo por que não se deve usar em dias aleatórios. Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, cardiologista, bem-vindo ao meu canal. Cadastre aqui no canal para você sempre ter notícias sobre cardiologia atualizadas e também me siga também lá no Instagram, que eu também sou bem ativo por lá, lá tem pílulas bem mais rápidas do que por aqui. O AS afina o sangue atuando diretamente nas plaquetas. As plaquetas são estruturas celulares primordiais e são as primeiras estruturas a chegar em um local onde está acontecendo um sangramento. Logo, elas são a estrutura que vão iniciar o processo de coagulação sanguínea. Quando a plaqueta se adere ao local onde está tendo um sangramento, ela estimula o sangue a ficar literalmente mais grosso, digamos assim, e naquela região começa a ter um estancamento desse sangramento. Uma plaqueta se junta ali, outra plaqueta vem, e assim vai formando um empilhamento de plaquetas para formar um coágulo. Isso, até certo ponto, é necessário para tratamento de traumas ou sangramentos indesejáveis. Contudo, quando nós temos uma artéria inflamada, localizada por algum motivo, ela também pode apresentar algum tipo de sangramento devido à inflamação da parede do vaso. Eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Logo, nesses casos específicos, a gente tem indicação do uso do AS para evitar que a presença da plaqueta se inicie nessa região que está tendo sangramento. E aí que entra o uso do AS, pois o AS ele vai inibir uma estrutura na parede da plaqueta, que é o tromboxano, para evitar que ela consiga se aderir ao local que está inflamado devido a uma inflamação na artéria, por exemplo, ou um trombo que se iniciou na artéria. Só que o mecanismo de ação do AS não é no sangue, ou seja, não é porque eu tomei o AS entrou na minha corrente sanguínea e ele vai encontrar uma plaqueta e vai inibir esse tromboxano na parede da plaqueta. Não, o AS ele só vai atuar nas plaquetas que ainda estão em formação, ou seja, que não nasceram ainda lá na medula óssea, porque ela vai inibir diretamente na formação e na síntese dessa plaqueta essa estrutura que dá a adesividade, ou seja, o grudamento, digamos assim, da plaqueta no local de sangramento. Inibição dessa adesividade que faz a plaqueta perder a sua função. Tanto é que se você fizer um hemograma no paciente que usa o AS, o valor do número de plaquetas dele vai ser normal, só que a função daquela plaqueta está inativa devido ao uso do AS. E aí, para nós vermos se realmente o paciente está com a adesividade das plaquetas prejudicada, que é o que a gente quer nos pacientes que já infartaram, tiveram derrame, ou pacientes de alto risco para doença cardiovascular, a gente tem que avaliar através do tempo de sangramento. É um exame simples, o teste de enfermagem ou o técnico do laboratório, quando você vai fazer um exame, ele dá uma furadinha ou na ponta do seu dedo ou no lóbulo da orelha e fica observando quanto tempo demora para formar um coágulo ali, ou seja, para parar o sangramento, porque assim a gente consegue ver a função das plaquetas, se está adequadamente inibida ou não. E por que então não se deve usar o AS em dias alternados? Como o AS vai atuar nas plaquetas que estão ainda em processo de formação, pois o AS só consegue inibir as plaquetas que ainda não foram liberadas para a corrente sanguínea, ou seja, ainda estão em formação, e plaqueta está sendo formada todos os dias, você deve usar a medicação todos os dias, porque uma plaqueta que sai da medula óssea sem ser apresentada ao AS que está no sangue, ela vai manter sua função de adesividade plaquetária eficiente. Então, e ela não vai ser mais inibida pelo AS que está no sangue. Ela precisa ser inibida antes do nascimento dessa plaqueta. E lembrar, essa ligação do AS na parede da plaqueta antes do seu nascimento é irreversível, ou seja, uma vez apresentado o AS na formação da plaqueta, aquela plaqueta que nasceu e caiu na corrente sanguínea, ela está definitivamente, até a morte dessa plaqueta, inibida
da parede do vaso, ou seja, ela perdeu a função de adesividade. E adivinhe quantos dias dura uma plaqueta? Ela dura 7 dias. A vida útil de uma plaqueta é de 7 dias. Por isso que os médicos sempre orientam, quando o paciente vai fazer algum procedimento cirúrgico, suspender o uso do AS 7 dias antes da cirurgia, pois após 7 dias, todas as plaquetas que vão estar no seu sangue já estão normalizadas do ponto de vista de adesividade. E é por isso que, se você usar o AS esporadicamente ou dias alternados, as plaquetas que nascerem ou que caírem na corrente sanguínea no dia que você não utilizar o AS, elas estão livres da adesividade, ou seja, elas estão em pleno funcionamento. E aí a eficácia da medicação se reduz, pois você vai ter um dia que as plaquetas estão incapazes de iniciar o processo de coagulação, tudo bem, só que no dia seguinte, aquelas plaquetas que nasceram no dia seguinte, elas têm a possibilidade de formar trombo. Então, a eficácia do remédio fica muito prejudicada. Por isso, você tem que usar o AS todos os dias. Sabia dessa informação? Pelo menos agora vocês entenderam por que o AS tem que ser usado todos os dias e por que o médico suspende o AS 7 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico.